porque o governo Lula poderá trazer o imposto sindical obrigatório de volta. Extinto em 2017 com a reforma trabalhista, o valor a ser cobrado, no entanto, seria 3 vezes maior do que o anterior. O projeto para alterar a CLT pode ser apresentado ao Congresso Nacional ainda em setembro. De acordo com o jornal O Globo, a taxa em discussão no Ministério do Trabalho seria vinculada a acordos de reajuste salarial entre patrões e empregados que tenham intermediação sindical. A proposta foi apresentada pelas centrais sindicais e teve o aval do ministro Luiz Marinho e do presidente Lula, segundo o jornal. A oposição, claro, criticou a posição da volta do imposto sindical. O senador Rogério Marinho afirmou que a medida faz parte da agenda de retrocessos do PT. Vamos abrir essa rodada com o Thiago Pavinato. Pavi, seria importante escutar o que você pensa sobre a volta do imposto sindical obrigatório. Eu quero só trazer o destaque do ministro Luiz Marinho. Ele disse ao jornal O Globo: uma democracia precisa ter um sindicato forte. Se o sindicato está possibilitando um aumento salarial, é justo que o trabalhador pague a contribuição. O que está por trás desse interesse, hein, Pavi? Eu posso fazer em gesto aqui, porque falar fica complicado. O que está por trás desse interesse? Para que serve o sindicato hoje? Para nada. Para que serviu o sindicato no Brasil? Para alguma coisa. Vale lembrar que o Brasil era um país de analfabetos até muito recentemente. Então, quando nós tivemos a CLT, na década de 1940, logo no comecinho, quase 100% da mão de obra trabalhadora no Brasil era analfabeta. Então, para que você precisava de sindicato? Para ler o teu contrato de trabalho, para ver se a rescisão estava certinho, para ver se pagaram tudo direitinho, para fazer lá o carimbão, que o carimbo é tudo no Brasil. Então, era preciso. Aí vai ao longo do tempo, foi demorando para o Brasil se alfabetizar, e vamos dizer que hoje 70% da população, quando não é analfabeta, não consegue entender o que acabou de ler, mas isso não justifica o sindicato, porque nós temos hoje calculadoras, nós temos hoje programas de contabilidade online, até mesmo os próprios contadores, cada parte na relação de trabalho pode procurar um contador para contar, ver se está tudo certinho, mas o sindicato, naquela época, era importante para isso. Ele era importante. Mas continua, viu, Pavi? Eu acho que os sindicatos continuam muito importantes. Sindicato é sinal de economia liberal. Eu defendo os sindicatos. A gente vê que funciona, por exemplo, a CNI, a CNA. São sindicatos fortes que funcionam. CNA, para mim, a única que funciona é a escola de inglês. Tirando essa, porque... Não. Para que o que virou o sindicato? A Confederação Nacional da Agricultura, a CNT, CNI, são todos sindicatos fortes. Se o sindicato prestasse, se o sindicato fosse bom, o trabalhador ia ter vontade de contribuir. Em primeiro lugar, o que é bom você tem vontade de contribuir? Você faz parte de uma comunidade religiosa, né? Que tem lá, faz obras sociais, você não tem gosto de contribuir, fazer a tua doação, trabalhar junto? Agora, o sindicato, como é que a pessoa quer virar sindicalista? Começou a palhaçada aqui. Pavi, vem aqui na sede desses sindicatos para você ver a bonança. Mas Brasília, Zé, o financiamento. Então não toma o Brasil pro Brasília. Tem gente contribuindo. Mas tem diferença entre o patronal e o sindicato dos funcionários. Eu tô falando dos funcionários. Esse aqui é dos funcionários. Essa notícia é de funcionário. Você acha que deve ter só o sindicato dos patrões? Não, acho que não tem que ter sindicato nenhum. Eu acho que não tem que ter sindicato, mas vamos lá, para que se vê o sindicato? Sindicato é um business. Não consigo. Sindicato é um business. O que aconteceu? É um business. A gente tem uma lista imensa de sindicato. Aí quem cria um sindicato primeiro, ele fica com domínio de mercado na região em que ele cria. Então, no município. Ou uma região, porque tem casos que você consegue concessão na justiça, intermunicipalidade do sindicato. Você tem tanta razão que uma carta sindical vale 4 milhões de reais. Exatamente. Era a propina que se pagava para conseguir a carta sindical. Então,
Olha que bacana. Para que vale isso aqui? É uma loja da Louis Vuitton agora? O sindicato? É a luvas. Direito de luvas sindicais. Aí a pessoa, quem é que vai virar diretor sindical? É a pessoa que está preocupada com os colegas de trabalho? Não. Amigos, é o cara que quer ter estabilidade. O cara quer ter estabilidade, diretor sindical, ele não vai trabalhar uns dias a mais, aí ele começa a dar aquele pelé no trabalho, não pode ser mandado embora. Você sabe que justa causa. Geralmente ele não é o mais talentoso. Não. Ele é mais talentoso para conversa. Aí ele é eleito, ele fica, ele entra no esquema. Eu vou falar uma coisa. Eu trabalhei como advogado do mundo corporativo por mais de uma década. E eu cuidei de relações trabalhistas e sindicais. Era o sindicato de quê? Não vou contar. Não vou contar porque eu vou contar coisas cabeludas aqui agora. E aí, o que acontecia? Tudo que você precisa fazer, por exemplo, fábrica de turno ininterrupto, que você não pode parar. Você precisa de determinado período, de 6 em 6 meses, da renovação do aval sindical para poder continuar fazendo turnos ininterruptos de revezamento. Isso. Aí você vai renovar o turno ininterrupto. Ah, doutor, você sabe como é, né? O sindicato está atendendo 3 cidades, a gente está com um carrinho velho aqui, a gente não está conseguindo fazer muitas coisas. E a gente vai estar assinando aí para você por 1 ano continuar fazendo o seu turno ininterrupto de revezamento. Ele não está nem aí com o funcionário do chão de fábrica que está lá ralando no turno ininterrupto de revezamento. Não tá. E aí tem uns sindicatos que tem um cabeleireiro, tem lá Dica, nunca vão em dentista de sindicato. Tá? Nunca foi em dentista de sindicato. Bastidor, hein? É verdade. Vocês se arrependem até o último dia da vida de vocês. Eu me arrependo até hoje. Então, um sistema de corrupção que ficou arraigado dentro do sindicato, ao lado da estabilidade dos funcionários que não estão preocupados com o colega. Veja, eu não estou falando de 100% dos sindicalistas, eu estou falando de 92%. Como é que eu cheguei a esse valor exato? Eu não sei, mas é acima de 90%. Porque você não encontra ninguém que não queira contribuir a fim de passar a contribuir. Tem os que contribuem voluntariamente. Esses devem ser bons sindicatos. Porque quando ele presta serviços, um bom serviço de dentista, que dentista é caro, um bom serviço, ele leva lá para cortar o cabelo do funcionário e da família. O sindicato tem um clube. Não é função de sindicato, né? Mas tem então, a colônia de férias. Para que? Um clube. Para que o sindicato, se não é para oferecer uma vida um pouquinho mais feliz para o funcionário? Agora, aí ele vai negociar, ele vai negociar o dissídio. Todo mundo fala errado, né? O acordo. Sim. O acordo coletivo. Aí quando não sai acordo, vai para a justiça, para o TRT, vira dissídio. Ah, mas vamos negociar o dissídio, né? E fica aquele negócio, não tem negociação, pega o IPCA, o pessoal joga, repete aquele monte de coisa que está escrito na convenção coletiva da categoria todo ano. Ah, nós subimos a cesta básica, R$2, etc. e tal. Aí está se cogitando em tirar um percentual com um teto de 3,5 dias de trabalho para remunerar esta negociação coletiva. Ora, o que acontecia antes? Todo ano tinha um imposto obrigatório que se tirava 1 dia de trabalho por ano do empregado para dar ao sindicato da sua categoria para que ele conseguisse se organizar administrativamente e fazer, inclusive, o acordo coletivo. Se com 1 dia de salário o sindicato já era um negócio cuja luva chega a valer 4 milhões, você imagina com 3,5 dias de salário dos trabalhadores.
A luva vai para 15 milhões. Pois é. Vai para 15 milhões. E você vai tirar o dinheiro de quem? Do trabalhador, que é a parte mais fraca de um governo que é do partido dos trabalhadores. Agora, não dá para entender nada. O partido dos trabalhadores só fica pensando na traseira ampla do trabalhador. Que frente ampla é essa? Pois é, Capês, olha só, o Pavinato trouxe esses levantamentos, essas informações muito importantes, mas o DIEESE fez um comparativo com o ano de 2017, que foi o último ano da vigência da regra anterior. O imposto sindical arrecadou, naquele ano, 3,6 bilhões de reais. Exatamente. B de bola, 3,6 bilhões. Com a extinção, a previsão para esse ano é que a estrutura sindical deva receber 68 milhões de reais, uma queda de 98%. Menos dinheiro, menos poder, uma influência menor. E se for aprovada a volta do imposto obrigatório, imposto sindical, imposto ou contribuição sindical, tanto faz obrigatório, seria um enorme retrocesso. Em 2017, durante o oásis liberal, que representou o governo do Michel Temer, acabaram com a contribuição sindical obrigatória. Eu estou com o Zé Maria em parte porque eu também não sou contra os sindicatos nem a contribuição sindical. Eu sou contra a contribuição sindical obrigatória. Isso não tem nenhum sentido. Isso aí, o imposto sindical foi criado em 1940, quando o Brasil era um país agrário, legislação trabalhista ainda estava engatinhando e nós vivíamos a maior ditadura de toda a nossa história, que é a ditadura Vargas, implantada pelo Estado Novo, com a Constituição fascista de 1937, de inspiração fascista, quando vivia o mundo ainda a dominação do nazismo e do fascismo sobre toda a Europa, e essa contribuição, e o comunismo também, sob o regime de Stalin. Você tinha ali um fortalecimento enorme dos sindicatos, grandes corporações, e olha, essa linha de sindicatos fortes acaba redundando em sindicatos fortes, exigências excessivas e empresas fracas. Quando você carrega na carga trabalhista, fortalece sindicatos a ponto de eles poderem pressionar as empresas, primeiro que se provoca uma fuga da empresa para mão de obra mecanizada. Segundo lugar, você provoca também a fuga das empresas do país. Vamos lembrar aqui, Zé Maria, Trindade, Beraldo, Pavinato, Daniel, nos Estados Unidos da América, o que aconteceu nos últimos 30 anos nos Estados Unidos? Se você comparar os Estados Unidos de 1991 para os Estados Unidos de 2023, não vou nem falar do déficit fiscal de 34 trilhões de dólares. Os Estados Unidos sofreu um processo de desindustrialização. A indústria automobilística de Detroit fechou, desapareceu. Cidade fantasma. Unidos, uma cidade fantasma. Os Estados Unidos importa tudo que ele precisa de bens de consumo da China e produtos produzidos no sudeste da Ásia. Não estou falando em adotar trabalho escravo e muitas vezes isso ocorre lá, mas é preciso um equilíbrio. É preciso modernizar a nossa carga trabalhista, liberar as empresas de uma excessiva carga tributária e trabalhar para ter um Estado menos pesado, menos gastão, que consuma menos dinheiro e não caminhar no sentido contrário. Agora, eu devo reconhecer que esse governo, pelo menos, é coerente. Ele está fazendo exatamente aquilo que prometeu. Vamos aguardar. Acho que não passa. Acho que não passa. Vamos aguardar o posso chegar. Não, ele prometeu. Nós estamos estatizando, estamos revertendo privatizações, está voltando imposto sindical obrigatório. É um governo de esquerda. Foi eleito um governo de esquerda. Nós temos que tolerar e, no máximo, criticar esse governo. Pois é, antes de passar para o Beraldo, rapidamente, Zé, olhando para frente, uma eventual análise do Congresso Nacional, Câmara e Senado devem receber um projeto como esse? De que forma? Essas negociações da mini-reforma ministerial poderiam mexer com o entendimento de alguns deputados tidos como liberais, conservadores? Olha, é preciso dizer que esse é um compromisso de Lula feito durante a campanha eleitoral, né? Ou seja, ele não mentiu e não enganou ninguém. Ele defendeu isso durante a campanha eleitoral. Não estou defendendo isso, mas o Lula prometeu isso. Segundo, não aprova isso no Congresso Nacional. Ninguém quer saber dessa história no Congresso. E, por último, eu tenho que fazer justiça. Os sindicatos de trabalhadores maiores não queriam
e eram contra o imposto sindical obrigatório. A CUT, CGT, esses maiores, não queriam. O que acontecia? Esses bilhões de reais descontados dos trabalhadores iam para sindicatos pulverizados. As pessoas fundavam o sindicato só para receber esse dinheiro. É por isso que a filha de Roberto Jefferson foi processada na época lá no Ministério do Trabalho, e o PP sempre, o PTB, desculpa, o PTB sempre dominou essa área porque vendia carta sindical e tem até valor, 4 milhões de reais. E aí se conseguiu uma carta sindical de sindicato dos costureiros de não sei o quê. O Zé não está entendendo, você está contra ou a favor? Costureira para aquele sindicato que não existia. No prédio aqui de Brasília existiu Sindicato dos Profissionais Liberais. Então, assim, se o cara é profissional liberal, eu estou livre de sindicato? Não, é sindicato e Confederação Nacional dos Sindicatos Profissionais. É esse sindicalismo oculto que sumiu. Esse sindicalismo que desapareceu. O sindicalismo forte, ele deve existir, tanto patronal, e existem aqui que recebem recursos altos. É só você entrar na sede daqui da CNT e de outros sindicatos patronais, na Fiesp, você vai ver o poder. Tem alguém contribuindo. Dinheiro não brota, né? Então, o sindicato existe onde existe a economia liberal, onde existe o capitalismo. O que eu defendo é a tomada dos sindicatos. Eu acho que o liberalismo não pode deixar os sindicatos soltos. Isso é uma coisa. Tem que ir para a contribuição obrigatória. Sindicatos. Mas você é a favor assim que funciona. Zé, o sindicalismo é importante onde não tem lei trabalhista. A lei trabalhista, ela ocupa o lugar do sindicalismo. Os Estados Unidos, sindicalismo sem CLT. Aqui, CLT do tamanho do círculo do Equador. E sindical, é duplo castigo para o trabalhador isso aqui. Não, mas aliás, eu quero mandar um beijo. Eu quero mandar um beijo pro Carlos Você Fritz. sabe disso, que os acordos coletivos de trabalho funcionam como regulamentação. Funciona. E os sindicatos têm um papel. Eles repetem o que está na CLT. Zé, vai lá, Beraldo, vai lá. Só para te dar um exemplo concreto. Estados Unidos tem alguns sindicatos muito fortes. Onde você vê sindicato muito fortes? Onde você vê sindicato forte nos Estados Unidos? Companhias aéreas, todas quebradas. Onde você tinha sindicato muito forte? Setor de construção em Nova York, bombando os maiores projetos, bilhões e bilhões sendo investidos. Essas construtoras que atuavam China não tem sindicato, na China não tem sindicato e a economia bombando, Zé, é isso? Presta atenção, deram lugar a empresas de construção que fazem suas obras sem o peso dos sindicatos, porque lá você pode optar. Agora, o que aconteceu com a indústria americana? Como você disse, o Pavinato disse, foi murchando, porque ninguém aguenta carregar esse peso. Onde você vê os Estados Unidos bombando? Vale do Silício. Ali tem peso de sindicato? Não, ali tem a dinâmica da criação de valor a partir da inteligência, do conhecimento. Não, lá tem sindicato, sim. Tem sindicato, mas não é esse peso que destruiu o setor aéreo brasileiro, que destruiu o setor... até a educação aqui. Que destruiu a indústria norte-americana. Imagina a POSP ganhando mais agora. E aqui no Brasil, quando você vê essa proposta de triplicar o valor recebido... Mais, né? 3 dias e meio. 350%. Considerando que de 2017 para cá houve correção importante dos salários. Então você vê, uma prática de uma vingança para recuperar o dinheiro que eles deixaram de arrecadar. É uma porcentagem do salário e não passa no Congresso isso, e essa lei não vai passar. O pessoal está debatendo aqui, não é essa obrigação de contribuir que eu sou contra. Mas nós estamos falando aqui de sindicato. É preciso sim ter sindicatos para representar trabalhadores e tem que ser espontâneo. Mas representar o trabalhador que quiser ser representado. E nada desse negócio de dentista, cabeleireiro, não. Contribuição facultativa. Então, para deixar claro, tem muita pergunta sendo feita. Você, então, é contra a volta do imposto obrigatório, é isso? Obrigatório. Totalmente contra, mas acho que deve ter sindicato, sim. E quem quiser que contribua. Então, concordo com você, Zé. Concordo com o Zé Maria Trindade. Desde que haja contribuição facultativa.
Não contribuição. Zé, a OAB me custa milão por ano. Forte. Eu vou te contar uma coisa, a OAB me custa milão por ano, tá? Milão por ano. Para ter desconto em livro. É um sindicato que tem um nome bonito de ordem. É para ter desconto em livro, desconto em farmácias. O dentista. Não é esse o objetivo da OAB. Não é esse o objetivo da OAB. Então eu ainda não descobri qual é. Eu pago todo ano, mas um dia eu vou descobrir. Tá certo. Para exercer a profissão, porque conseguiram um monopólio. Vocês conseguiram um monopólio. Se uma pessoa se forma na faculdade, na melhor faculdade lá, na mesma faculdade sua, ele não pode trabalhar se ele não tem que ter a vermelhinha, tem que ter a vermelhinha. Então é ruim o sindicato, né? E praticamente constitucionalizaram todo o estatuto da ordem. Pois é ruim isso aí. Zé, eu vou te falar. Zé, eu vou te falar. Isso é péssimo. Vou te falar, ainda bem que tem exame da ordem, viu? Porque mesmo assim você vê cada coisa. Isso é péssimo, eu acho isso péssimo. Pois é, vários elogios. Mas assim, você não estava defendendo o mercado, você não defende o mercado, então que seja um mercado também nos advogados. Se o advogado é ruim, aí ninguém procura ele. Mas é o que eu defendo. É o mercado, é a economia. Se o advogado for ruim, como o médico for ruim, o dentista for ruim, ele acaba com a vida de uma pessoa. Sim, mas por que não existe exame da ordem do médico e do dentista? Tem que ter do médico e do dentista, tinha que ter também. Sou a favor. Nossa, vocês sabem. Não tem. Tem que fazer um filtro. Aí nós estamos falando de exercício de profissões liberais. Nós estamos falando de imposto de contribuição sindical, estamos falando de fortalecer sindicatos que vão botar uma faca na garganta da empresa e provocar a desindustrialização do país ainda mais. Um processo já está acentuado. Super liberal. Vai não pagar o 1.000 conto da OAB por ano para você ver se você protocola uma pensão. Não exerce, é um monopólio. Tudo bem, podemos debater. Você é integrante de um monopólio, Pavinato. Mas eu não quero ser, Zé. Eu sou porque eu sou obrigado. Tá bom.